Mais uma vez, louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos concedido para estar aqui nesta manhã. A palavra de Deus, ela diz que a salvação, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra hoje e der crédito e colocar em prática na sua vida, eu tenho a certeza que Deus vai mudar a sua vida nesta manhã. Eu quero deixar uma palavra nesta manhã que se encontra no livro de Salmos, de número 142. Salmos de número 142. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia juntamente comigo. Hoje já se encontra até no celular. Você pode nos acompanhar nesta manhã. E eu quero ler o verso de número 7. Eu quero falar com respeito à prisão. A palavra hoje é prisão. E eu quero falar de 3 tipos de prisão. 3 tipos de prisão distintas uma da outra. Sendo que uma desta prisão, só Deus pode te libertar. E eu quero ler por base o Salmo de número 142, o verso de número 7, que diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Vou repetir a parte A. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. A primeira prisão que eu quero falar nesta manhã, ela refere-se a você que é cristão, a você que é um crente na pessoa de Jesus. Tem muitas pessoas que ainda não sabem que crente também está sujeito a entrar a uma prisão. Por exemplo, não adianta você ir aos cultos todos os domingos, não adianta você ir aos cultos todas as terças-feiras, ou seja, de segunda a domingo. Não adianta você fazer tudo isto. Se você tem um problema, preste atenção. Você que é crente, você que professa uma fé cristã na pessoa de Jesus, você tem um problema. E muitas das vezes você vai ao culto e chega no culto ou aonde você estiver, você não consegue ser feliz. Você vai ao culto, ouve os hinos que são cantados dentro da igreja, o coral, a banda, a mocidade, uma mensagem, e não sente a presença de Deus. Ou seja, você sai da mesma forma que você entrou.
A culpa não está em Deus. A culpa está em você mesmo. Se você tem um problema, seja ela o problema que for, seja ela a situação que você estiver passando, se você colocou nas mãos do Senhor este problema, você precisa fazer uma coisa: confiar nele. Se você colocou nas mãos do Senhor o seu problema, o Deus que você serve, o Deus que você conhece, você precisa acreditar nele. Porque quando você coloca nas mãos do Senhor seu problema e continua carregando aquele problema para si, a sua alma, ela continua presa. Não porque você esteja em pecado, mas porque te faltou uma coisa. Faltou você colocar nas mãos do Senhor como você tem colocado e descansado nele. Se você tem um problema, você que está me ouvindo nesta manhã e é crente na pessoa de Cristo, professa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se você tem um problema, não importa a sua situação, se você colocou nas mãos do Senhor, você precisa confiar somente nele. Você precisa esquecer o seu problema e saber que Deus está solucionando o seu problema e que Ele não esqueceu. E Ele manda te dizer nesta manhã: eu estou com seus problemas nas minhas mãos, e na hora certa e no momento certo, eu vou te dar a vitória. É só você confiar mais em mim e saber que eu sou Deus. Eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que abre porta onde não tem porta. Eu sou Deus que faço jorrar água da rocha. Você precisa acreditar em mim. Você precisa confiar mais em mim e saber que eu sou Deus da sua vida. Esta é a primeira prisão. A segunda prisão é quando você pratica um delito aqui nesta terra, aflige as leis desta terra. E muitas das vezes você é conduzido à delegacia, e da delegacia você é levado para um presídio, uma penitenciária, ou seja, uma prisão literal. Se você tem dinheiro, você consegue contratar um advogado, e muitas das vezes a sua pena é reduzida, e você muitas das vezes paga aquela pena na sua casa com uma tonelezeira. Muitas vezes você consegue sair daquela prisão, porque você tem dinheiro. O advogado foi lá, tomou a sua causa e tirou daquela prisão. Isto é uma prisão literal. Mas eu quero falar de uma prisão muito mais profunda do que esta, que é a prisão da alma. O homem que se encontra com a sua alma presa, acorrentada nas garras de Satanás, o homem não consegue, primeiramente ele não consegue sentir a presença de Deus. Ele não consegue adorar a Deus. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele não consegue ser liberto dos vícios
Porque quem está no controle da sua alma são os próprios demônios. E nós sabemos que quando se fala de Satanás, quando se fala do diabo, quando se fala de demônio, está falando de algo espiritual, algo que você não consegue contemplar com seus vossos olhos nus. Mas o Deus que nós servimos, Ele é Espírito. Ele é o único que consegue tirar uma alma da prisão. Se você está preso no mundo das drogas, no mundo do crime, vivendo na prática do pecado, e muitas das vezes você não consegue sair, fique você sabendo nesta manhã que Jesus me trouxe aqui para profetizar na sua vida que Ele quer tirar a sua alma da prisão. Agora mesmo chegou aqui um jovem, assentou neste banco e falou comigo: olha, eu estou precisando de oração, porque eu estou carregado de demônios. Você olhando para aquela pessoa, você não vê, não consegue contemplar com os vossos olhos nus demônios naquela pessoa, mas você pode sentir pelo seu comportamento. Uma alma que se encontra presa nas garras de Satanás, presa nas garras do diabo e os seus demônios. Ele não consegue nem ir ao templo adorar a Deus, porque o diabo não permite, não aceita, não deixa ele ir. Porque ele sabe que se ele for ali naquela igreja, naquele templo, ouvir a palavra que vocês estão ouvindo hoje, Jesus Cristo vai te libertar. Mas como o diabo e os seus demônios não têm deixado você ir ao templo para adorar a Deus, Deus enviou a sua igreja e me mandou aqui hoje para pregoar esta palavra, porque você ouvindo esta palavra e dando crédito nesta palavra, Jesus Cristo vai te libertar nesta manhã. O livro do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8, o versículo de número 32, João deixou bem ali: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é esta verdade? Essa verdade se chama Jesus de Nazaré. Aquele que veio aqui a esta terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu em uma morte de cruz. Eu e você, nós estávamos condenados à morte. Ele morreu no meu e no seu lugar, para que você tivesse direito hoje de ouvir essa palavra. E aonde você está, assentado neste banco, dentro deste carro, nesta loja, se você der lugar ao Espírito Santo, você vai sentir a sua presença nesta manhã. Eu sou simplesmente o porta-voz de Deus. Eu não estou aqui falando de mim, eu estou falando do céu. Deus quer que você saiba nesta manhã que a partir da morte segue-se o juízo. Aquele que viver na prática do pecado aqui nessa terra,
Aquele que continuar fazendo as coisas que Deus não agrada, andando na contramão da palavra, se ele partir para a eternidade, não existe outro lugar para ele, senão a condenação eterna. É Deus, fala conosco. Se você olhar na epístola de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo disse assim, preste atenção, ele estava falando com a igreja, e você pode nesta manhã, a partir de agora, fazer parte desta igreja, quando o apóstolo Paulo disse, portanto agora, ele não disse depois, nem amanhã, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Se você anda segundo a carne, o que é que a carne faz? A carne leva o homem ao adultério, à prostituição, à mentira, ao engano, o roubo, o tráfico de droga, o usuário de droga, beber cachaça, mentir, enganar, ser enganado e levantar contra a palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Cristo. Tem muitas pessoas me ouvindo que acham que o maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu dizer para você uma coisa nesta manhã. Um dos maiores pecados que você pode cometer é quando você refuta esta palavra, porque esta palavra é o Salvador, esta palavra é o próprio Cristo. No livro de João, capítulo 1, diz, e o verbo se fez carne. Verbo é o quê? Verbo é a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem assim, olha, beber vinho não tem problema, porque Jesus transformou a água em vinho. É verdade. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi transformar a água em vinho. Por quê? É porque ele veio para transformar as nossas vidas. Não quer dizer que eu e você tem que encher a cara no vinho. Existem dois tipos de vinho. Existe o vinho que é fermentado, e tem aquele, estou usando a palavra vinho para você entender, e tem aquele que é o suco puro da uva. E tem muitos crentes que estão me ouvindo nessa manhã, que bebem vinho fermentado. Provérbios capítulo 20, o versículo 1, olha lá para você ver. Beber vinho é pecado. Se Jesus, se a palavra condena o vinho. Tem pessoas que falam assim, mas Jesus transformou a água em vinho. Então vamos lá dentro da palavra, vamos ver aqui. Bom, eu vou provar para vocês aqui que está errado. Jesus, como homem, ele transformou a água em vinho. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Jesus, como homem, ele transformou a água em vinho, mas não fala que ele foi fermentado. Isso é Jesus. Transformou a água em vinho. Espera aí. Mas e a palavra que é o próprio Cristo? Ela é contra o vinho, que é o próprio Jesus. É bom você pensar nisso. Um dia eu falei que tanto o fabricante da cachaça
quanto o que vende e quanto o consumidor, se morrer nessa prática, não tem salvação para você. É por isso que eu estou aqui nesta manhã, é por isso que a igreja está aqui nesta manhã, para que você não peque, para que você pare. Mas como que eu paro? Primeiramente você tem que querer. Segundo lugar, é aceitar essa palavra, crer nessa palavra, porque essa palavra liberta. Tem muitas pessoas sofrendo porque ignoram a palavra de Deus. É mesmo. O mundo está virando aos avessos. Não é porque a Bíblia está virando aos avessos, não. É porque a sua vida está virando de cabeça para baixo. O ser humano hoje, preste atenção. Eu estou falando aqui, essa mensagem vai para o YouTube, tá? Você pode ver lá depois. Preste atenção. Eu estou falando aqui porque eu tenho convicção, porque eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. A palavra de Deus é ela que muda e transforma o homem. O Espírito Santo é que nos dirige. É Ele que nos conduz. Eu estou aqui pregoando não de mim mesmo, mas o Espírito Santo, Ele manda dizer para você nesta manhã, porque Ele conhece o seu interior. Fumar é pecado também. Tudo aquilo que contamina o seu corpo é pecado. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E tem uma palavra mais forte: aquele que destrói o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Ou seja, se eu destruir o meu templo, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus vai me destruir se eu morrer nessa prática. Tem muitas pessoas morrendo através das drogas, da cachaça e etc. Porque não houve conselho de Deus, não houve conselho dos pais e das mães, e hoje se encontra dessa forma, mas a misericórdia de Deus é para aqueles que desobedecem. Hoje a misericórdia de Deus está te alcançando. Hoje é manhã de salvação. Hoje é manhã de libertação. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso, puro de mãos e manso de coração. Jugo não é brinquedo. Sabe o que é jugo? É uma canga que é colocada aqui no boi, ó. No pescoço por cima aqui, ó. Põe uma no meu e uma no do Senhor. O que for bravo vai quebrar o pescoço. Mas como Jesus é manso, aquele que estiver com a canga junto com Jesus, se ele pular, ele vai quebrar o pescoço. Então o que Jesus vai fazer? Ou você transforma, muda a sua vida, ou você vai quebrar tudo. Mas Jesus é manso, você vai ficar ali, você vai espernear, pular para lá e para cá. E Jesus vai ficar paradinho, só deixando você pular. Você não vai quebrar o pescoço não, você vai cansar. Aí você vai passar a andar aparelhado com ele, juntinho com ele. É isso que Jesus quer. E se é uma coisa que Jesus e o Espírito Santo não vai, é te levar para prostituição. Ele não vai te levar para o motel para trair a sua esposa, trair o seu esposo. Não vai te levar para o bar para beber. Deus vai mudar, transformar a sua vida por completo. É assim que Deus faz. A porta da graça está aberta. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse assim: eu sou a porta.
se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que é que Jesus estava dizendo? Que você está correndo muito perigo. Ai daquele que ficar do lado de fora. Lembra do dilúvio? Noé estava construindo a arca, todo mundo zombando dele. Nunca tinha chovido na terra, né? Ninguém acreditou, né? Mas quando o dilúvio veio, queriam todos entrar, mas a porta já estava fechada. Isso acontece para muitos. Quando a morte chegar e te pegar, não adianta acender vela, não. Infelizmente tem umas religiões aí que acende vela. Quando acende vela, está dizendo que o camarada está nas trevas. Mas Jesus é a luz do mundo. Se você morrer na luz, você vai permanecer na luz. É por isso que não precisa acender vela. É mesmo. Glória a Deus. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele não quer saber da sua raça, da sua cor, da sua etnia. Ele não quer saber se você tem diploma, se você é uma pessoa leiga. Ele não quer saber se você tem mansão. Ele não quer saber se você tem mansão, se você é bonito, se é feio, se é amarelo, se é pardo, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Ele não quer saber se você é orgulhoso, se é soberbo, se é arrogante, se é ignorante. Ele não quer saber se você já matou, se você já roubou, se você prostituiu. Se você vier aqui hoje, Ele está pronto para te perdoar. Jesus. Glória a Deus. As primeiras palavras que Jesus disse lá na cruz. A primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo para você nesta manhã: se você me aceitar, eu vou te perdoar hoje, agora. Tudo que você praticou vai entrar para o mundo do esquecimento. Vai ser lançado nas profundezas do mar. Hoje é manhã de salvação. E fique sabendo de uma coisa. Aqui a pregação aqui hoje não é do profeta Jonas, não. A mensagem de Jonas deu 40 dias para que o povo se arrependesse. A mensagem que eu estou pregando aqui hoje, a salvação é hoje. Eu não posso te garantir que você vai chegar em vida na sua casa. Fique sabendo disso. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. O salmista Davi, quando ele disse: Senhor, tira a minha alma da prisão. Ele não estava em pecado, mas ele estava cheio de problema. Ele estava dentro da caverna de... Fugiu da memória agora. Ele estava refugiado na caverna de Adulão. Refugiado, fugindo de Saul e o seu exército. Era problema. Mas ele fez uma reflexão da sua vida e viu que tudo estava errado com a sua alma. Ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele estava acostumado a adorar a Deus. E de repente tinha muito tempo, ele percebeu que tinha muito tempo que ele não sentia a presença de Deus e não adorava a Deus. Aí ele fez essa oração: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Justos, tem pessoa que não gosta nem de ouvir falar na justiça. Não gosta de crente, porque o crente procura andar na justiça. Está precisando de libertação. E o libertador está aqui nesta manhã para te libertar. Se você quer ser liberto, se não quiser vir aqui, não tem problema não. Tá? Eu vou orar pela sua vida. O Deus que nós estamos adorando, Ele é o de perto e o de longe. É por isso que Ele está falando com você, porque Ele te conhece dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Entenderam? Eu quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.